Olá, meu querido irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, seja cheia da presença de Deus, é o que eu desejo, tá bom? Aqui é Antônio Garcia, de Curitiba, e eu quero deixar uma palavra de Deus para você essa manhã, tá bom? Essa pregação será uma pregação curta, e eu já deveria ter gravado ela ontem, né? Confesso que eu tive alguns problemas e não consegui fazê-lo, tá bom? Mas vou fazer agora. É uma palavra importante, mas também é uma palavra de consolo para o seu coração, né? Em dias difíceis como o que estamos passando agora, tá bom? Mas tem algo que eu creio que o Espírito Santo quer te lembrar, algo que você sabe, que eu sei, mas que o Espírito Santo quer te lembrar nesse momento, tá bom? É uma palavra bem importante. Em Gálatas, no capítulo 2, no verso 9, tá bom? A palavra de Deus diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Olha o verso 10, irmãos, que importante. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Com diligência. Amém. Vamos orar. Uma pequena oração. Bendito Deus e Pai, querido Pai Santo, te damos graças, te louvamos essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa alegria, Senhor, de mais uma vez compartilhar a Tua palavra. Senhor, perdoa-nos os pecados, Senhor. Lava-nos nessa hora para estarmos na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, e também para compartilharmos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Até aqui nos trouxe o Senhor e somos gratos, Pai. Fala com o Teu povo, Senhor. Acalma o coração do Teu povo. Traz uma palavra de refrigério, uma palavra de alívio, mas também algo que o Senhor quer tratar com o Seu povo nessa hora. Ajuda-nos, Senhor. Sejam nossos olhos no meio das trevas, os nossos pés. Ó, Senhor, nos ajuda a caminhar, Pai. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, é uma palavra muito simples, na verdade, né? Irmãos, temos recebido da parte do Espírito Santo muito esses dias, e glória a Deus por isso. O Senhor tem usado servos para nos lembrar daquilo que já tínhamos ouvido, né? Acerca do arrependimento, da confissão de pecados. E como isso é importante, irmãos, como isso é importante. A santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é realmente muito importante nos voltarmos para isso, nos voltarmos para uma vida mergulhada no Espírito Santo, uma vida de oração, de devoção a Deus, de conhecimento do Senhor Jesus. Como isso é importante, irmãos. Glória a Deus porque o Senhor tem falado isso. Mas olha, esse texto que nós acabamos de ler em Gálatas, e agora eu vou falar um pouquinho do contexto aqui. Eu fiz uma leitura breve, mas eu vou falar um pouquinho do contexto. Em Gálatas nós sabemos que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, né, aquelas pessoas que moravam naquela região da Galácia, toda aquela província, que são algumas cidades da Galácia, e ele estava preocupado porque
existiam pessoas, falsos irmãos, que estavam introduzindo heresias no meio do povo, introduzindo falsos ensinos, né? E muitos desses eram judeus que pregavam que a pessoa tinha que cumprir todos os ritos da lei, a circuncisão, tudo aquilo, todo aquele bojo de ordenanças, que se elas não cumprissem exatamente aquilo como dizia ali na lei de Moisés, a respeito da circuncisão, da guarda do sábado, tudo isso, elas não seriam salvas. O que o apóstolo Paulo foi totalmente contra, mostrando a suficiência do sangue de Jesus para a salvação do pecador, né? Salvação que é por meio da fé, pela graça por meio da fé, que somos salvos. E então ele se opôs a isso, e glória a Deus que ele fez isso, irmãos. Glória a Deus, né? Ele não retrocedeu nem 1 milímetro dessa posição da graça de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E então nesse embate todo que havia na época, né? Ainda nem os evangelhos ainda haviam sido escritos, né? Ainda existia uma tradição oral muito forte. Eles tinham o Antigo Testamento, né? As leis, os profetas, os salmos, mas eles não tinham o Novo Testamento ainda nessa época. As cartas de Paulo foram os primeiros textos que depois foram chamados de textos canônicos, ou seja, que fizeram parte da Bíblia, né? Foram as cartas de Paulo, inclusive essa aos Gálatas. Então, quer dizer, eles não tinham ainda essa doutrina totalmente estabelecida, formada na igreja. Eles estão falando bem do princípio da igreja, irmãos, da formação da igreja. E existiam muitas dúvidas ainda. Então, o crente ele deveria ou não guardar a lei no sentido para a salvação, ou seja, para ser salvo. Entende? O debate ali. Então, no meio de todo esse debate, Paulo, juntamente com outros irmãos, decidem que haveria uma reunião entre os apóstolos, né? Os apóstolos, os presbíteros, enfim, os irmãos que serviam ali, os pastores, né? Os presbíteros, pastores, que serviam ali nas localidades, e eles se reuniram ali. E Paulo então está falando dessa reunião que houve entre os apóstolos. E então ele teve um encontro que ele está dizendo com Cefas, com Tiago, Cefas e João, né? 3 dos apóstolos. E ali os apóstolos ouviram o que Paulo tinha a dizer, né? E todos concordaram com ele. Todos foram, né, ofereceram a destra de comunhão a Paulo, né? Ou seja, concordaram com o que ele estava dizendo. Essa destra de comunhão simboliza que eles estavam de comum acordo. Eles compreenderam o que Paulo estava ensinando e entenderam que o que Paulo estava ensinando é exatamente o que ensinou o Senhor Jesus. Que ele não estava ensinando nada diferente daquilo que o nosso Senhor havia passado, já havia ensinado, né? Que Paulo pregava pelo Espírito Santo, né? Com relação à salvação. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto hoje é o que nós vamos focar aqui, irmãos. Agora que nós já vimos um pouco do contexto, o que me chama bem a atenção aqui é a orientação que Tiago, Cefas e João deram para Paulo, né? Eles disseram assim, olha, eu vou ler de novo aqui o verso 10 aqui. Recomendando-nos somente, ou seja, não teve outra recomendação, irmão, somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. É claro, irmãos, que houve a recomendação de se manter santo, de buscar a santidade, de se guardar dos ídolos. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, né, onde fala daquele concílio dos apóstolos ali, né, chamado primeiro concílio da igreja,
que fala ali que eles deveriam se guardar da carne sufocada, dos ídolos, né? E se preservar puro ao Senhor, né? Ou seja, buscar a santidade, lógico, fundamental isso. Mas aqui Paulo traz um detalhe muito interessante dessa conversa, de que a recomendação seria que eles lembrassem, que ele e Barnabé, né, se lembrassem dos pobres. E é interessante que a contrapartida de Paulo foi assim, ó. O que também procurei fazer com diligência. Ou seja, ele já fazia isso com diligência. E depois dali continuou a fazer com diligência. Compreende? Ele já entendia isso. A necessidade de atender aos pobres nas suas aflições, nas suas necessidades, nas suas angústias. E por que eu estou falando isso agora, irmãos? Veja bem como é importante. É como eu falei, a comunhão, a vida com Deus, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, irmãos. Estamos em casa, né? Temos que buscar muito a face do Senhor agora. Mas, amados, é um tempo muito difícil esse que estamos passando. Pessoas vão padecer necessidades. A gente sabe que muitos vão perder o emprego, né? Se é que já não perderam essa semana já, né? Profissionais autônomos estão deixando de atender clientes, né? Tem irmãos e irmãs que são cabeleireiros, barbeiros, que têm suas despesas para pagar, tem aluguel, né? E vão ficar um tempo sem renda, irmãos. E tem pessoas que já eram necessitados antes dessa crise toda, já estavam necessitados. Imagina agora, irmãos. Imagina agora. Irmãos, é tempo de dividir. É tempo de nos lembrarmos ainda mais dos necessitados. Ontem eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu gosto muito. Eu sei que essa pessoa não falou por mal essa frase. Não falou por mal, né? Não vi isso com maus olhos. Pelo contrário, eu entendi o que essa pessoa estava querendo dizer. Essa pessoa disse assim, que agora, no meio da necessidade, dessa situação toda que está acontecendo, dessa situação atípica, que nós deveríamos estar mais preocupados apenas com a nossa família, né? E não com a família dos outros. Eu entendi o que essa pessoa estava querendo dizer. Ela estava querendo nos proteger de sair, enfim, né? E não contaminar a nossa família. É verdade, a gente tem que tomar cuidado com a contaminação do vírus. Mas, amados, eu quero te chamar a atenção também, para que você não se esqueça dos pobres e dos necessitados. Tantos aqueles que estão no nosso meio, como o restante das pessoas. É claro que a gente não pode ajudar todo mundo, a gente não tem como ajudar todo mundo, irmãos. Mas se você ajudar o seu vizinho, se você ajudar um irmão da igreja que está necessitado, dividir o alimento, já é uma grande coisa, irmãos. Se você fez estoque, como a gente já tinha orientado, como o pastor Alan muito bem já vem orientando há muito tempo, então você tem alimento para compartilhar. E se você comprou agora o alimento, então possivelmente você também tem alguma reserva, não é verdade? É importante, irmãos, pensarmos nos pobres nessa hora, muito importante. Realmente isso está no coração de Deus. Eu vou ler alguns versículos de Provérbios, tá bom? Olha só que interessante que fala lá em Provérbios. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu separei para os irmãos aqui no computador. Olha só, em Provérbios. Provérbios 17, capítulo 17, verso 5 diz assim: O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Muitos têm usado essa situação toda simplesmente para descansar. Não estou dizendo que as pessoas não podem descansar,
Mas eu estou dizendo que você não pode se alegrar com isso, sabe, irmãos? É uma situação difícil, muitas pessoas estão morrendo. Tem pessoas que estão morrendo nos hospitais, irmãos. Não vai ter UTI para todo mundo. Você sabe disso. Então não é tempo de você se alegrar, não é tempo de você achar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, sabe? É tempo de chorar, é tempo de gemer diante do Senhor. Clamar por essas pessoas. Senhor, tem misericórdia. Esse é o tempo, irmãos, de chorar. Olha só outro provérbio aqui. Provérbios 21:13. Olha só o que diz a palavra de Deus. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha que terrível. Ele mesmo clamará e não será ouvido. Provérbios 28:27 diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ou seja, aquele que sabe que tem um vizinho passando necessidade, que tem um colega de trabalho, até mesmo um familiar seu, né? Passando necessidade e faz de conta que não está vendo. Ah, não é comigo, agora tem que pensar na minha família. Claro que você tem que pensar na sua família, irmão. Irmã, é muito importante. Tem que pensar na sua família, claro. Claro. Mas conte com a graça de Deus, irmãos. Não fique fazendo estoque para passar o ano inteiro. Compreende? Deixa uma reserva para sua família, claro. É importante não ficar indo no mercado. Mas ajude o necessitado, irmãos. Ajude o necessitado. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te ajudar. Provérbios 31:20 diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Tá vendo? Agora, alguns textos aqui em Salmos. Irmãos, tem muitos textos bíblicos, muitos, no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre isso. Irmãos, a palavra de Deus está recheada de textos em cima desse assunto. Para vocês verem como é importante. Eu só estou pegando alguns, tá bom? Olha só, Salmos 82:3 diz assim: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Tá vendo? Irmãos, os pobres, eles não só precisam do alimento, como eles têm o direito de ser alimentados, sabia? É direito deles receber os alimentos, receber as ofertas da igreja. É direito deles. E é dever nosso, irmãos. Nós que temos um trabalho, nós que temos alguma renda. Eu não estou dizendo que você tem que ser rico para ajudar, não é isso não, irmãos. Se nós temos um pouco no nosso armário, nós já temos como dividir um pouco, sabia? Assim nos ensina a palavra de Deus. Quem tem 2, dá um para o teu irmão e fica com outro 1 para você e para sua família. Amém? Olha só, vou ler de novo. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Salmos 72:12-13 diz assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Aleluia. Irmãos, nosso Senhor padeceu necessidades. Ele passou por dificuldades terríveis, irmão. Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, irmãos. Fico imaginando quantas vezes Jesus dormiu ao relento. Talvez só com uma fogueira, às vezes nem isso. É sério, irmãos. Jesus padeceu necessidade. Ele ficou 40 dias no deserto, ele não comeu, não bebeu. Né? Ele ficou no frio do deserto à noite e no calor escaldante durante o dia. Nosso Senhor sabe o que é sofrer. Ele passou por isso, ele experimentou na pele o sofrimento humano. Não é verdade? Olha só o que diz em Oséias 6:6, um texto muito conhecido, irmãos, que o próprio Senhor Jesus citou esse texto. Olha só que interessante. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tá vendo? Misericórdia, o que ele está fazendo? Ele está fazendo é como se fosse uma rima, mas não de som, né? É uma rima de ideias, irmãos, aqui. Tá vendo? Misericórdia está rimando com conhecimento de Deus. E sacrifício está rima de ideias, né? Como eu estou dizendo. Sacrifício está rimando com holocausto, tá vendo? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então o que o profeta Oséias está nos trazendo aqui? Inspirado pelo Espírito Santo, pelo que ele ouviu do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o conhecimento de Deus, o que é você conhecer a Deus? É você exercitar a misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia. Ele é misericordioso. Então, não tem como você conhecer a Deus, ainda que você leia a Bíblia todo dia, irmãos. Se você não permite que a misericórdia passe a ser parte do seu ser, ou seja, passe a tomar conta de você, você tem uma vida misericordiosa. Sabe o que acontece, irmãos? Você não conhece a Deus, né? Como disse o Senhor, aquele que diz que ama seu irmão e aborrece, aquele que diz que ama, mas aborrece seu irmão, desculpa, eu falei errado, aquele que diz que ama, mas aborrece seu irmão, esse é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Tá vendo? Ou seja, ele não experimentou o amor de Deus, ele não conhece o amor de Deus. Ou seja, se você não se importa com o seu próximo, com o seu irmão, e mesmo com uma boa desculpa, né, entre aspas, né, a gente teria uma boa desculpa agora, entre aspas, mas desculpa não para Deus, irmãos, para nós mesmos, né? Agora não é hora, agora eu tô passando apurado, porque eu tô numa situação difícil, né? Então eu não preciso me lembrar do necessitado. Irmãos, ninguém é tão pobre que não tem o que dividir, irmãos. Ninguém é tão pobre assim. Mesmo aquela pessoa que não tem nada, ela ainda tem algo para dividir. Sabe? Ela ainda tem algo para dividir, ela ainda pode orar por alguém, ela ainda pode, sabe, abraçar alguém no frio. Irmãos, nós temos sim o que dividir, sempre temos, sempre temos. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. Lembre-se dos necessitados também levando a palavra. Irmãos, esse tempo é um tempo excelente, propício para pregar o evangelho, sabia? Irmãos, eu não estou pedindo para ninguém sair de casa, por favor, não me entenda errado. Mas pregue use o WhatsApp agora. Né? Muitas vezes muitos irmãos já viviam o tempo todo no WhatsApp. Pois é. Agora pregue o evangelho no WhatsApp, irmãos. Pregue o evangelho. Sabe? Utilize o WhatsApp para pregar o evangelho. Lembra que Jesus disse que quem trabalha, trabalha de dia, mas a noite vem e que ninguém trabalha? Irmãos, a noite chegou. Quem que está trabalhando agora? Quem que vai poder sair de casa, irmão? Compreende? E se você mesmo agora, ainda que resta um pouquinho só para você fazer, e você não perceber que você tem algo para fazer, então, irmãos, olha, sinto lhe dizer, mas vai chegar uma hora que não vai ter tempo para nada mesmo, irmãos. Para nada mesmo. Para nada. Então, irmãos, pregue o evangelho. Pregar o evangelho também é um ato de misericórdia, um ato de se compadecer dos mais pobres, sabia? Se você não tem nada na sua despensa para compartilhar com alguém, pregue o evangelho. E mesmo se você tem algo para compartilhar na sua despensa, também pregue o evangelho.
Pregue em tempo e fora de tempo. Sempre é tempo de pregar o Evangelho. Pregue para os seus familiares, para o seu primo, para a sua irmã, para o seu irmão, para um tio. Mas pregue, fale. Fale do amor de Deus. Se você tiver um canalzinho, alguma coisa, uma brecha para falar com alguém, pregue o Evangelho. Diga para a pessoa passar álcool gel na mão, para a pessoa não sair de casa, para a pessoa se cuidar, né? E se em último caso ela precisa sair de casa para usar máscara, fale tudo isso para ela, mas pregue o amor de Deus, pregue a palavra de Deus, pregue o Evangelho da graça, irmãos. Pregue que nós temos que nos arrepender, é tempo de arrependimento. Pregue, por misericórdia, é tempo de misericórdia, irmãos, de experimentarmos a misericórdia. Amém? Glória a Deus. Misericórdia quero, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Mais do que o jejum, irmãos. Jejum é importante, mas mais importante do que o jejum, mais ainda do que o jejum, é você conhecer a Deus na sua intimidade. O coração de Deus, um coração misericordioso. E você vai experimentar isso primeiro em oração. Você vai orar pelos necessitados, por aqueles que estão nos hospitais, pelos pobres, por aqueles que perderam a sua renda, né? Por aquelas pessoas que têm imunidade baixa, pelos idosos, pelas pessoas que estão tratando de um câncer. Quantas pessoas nós temos próximos de nós que têm câncer, né, irmãos? Como você acha que uma pessoa dessa vai reagir ao coronavírus? Já pensou nisso? Talvez você tenha uma boa saúde, talvez você seja jovem, né? E provavelmente a doença não vai te matar, mesmo se você pegar. Mas e se uma pessoa dessa pega essa doença? Temos que orar, irmãos, orar muito por essas pessoas, clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tira a tua mão. Tira a tua mão, Senhor. Esconde o aflito e o necessitado debaixo das tuas asas, Senhor. Esconde o doente. Esconde o ancião. Amém. Esconde as nossas crianças debaixo das tuas asas, Senhor. Tem misericórdia do aflito. Ah, queridos, eu me lembrei de um filme que assisti que mexeu muito comigo. Eu já falei para alguns irmãos, né? É um filme, acho que muitos conhecem. Você lembra da Madre Teresa, que agora foi canonizada e tal? A gente não concorda com isso. Isso é algo católico, não tem nada a ver com a gente. Mas independente disso, irmão, não temos nada a ver com isso. Mas a Madre Teresa era uma mulher de Deus, irmão, sabia? Uma mulher de Deus. Uma mulher que conhecia o que Oséias 6,6 diz, né? Que o Senhor quer muito mais do que sacrifício e holocausto. O Senhor quer misericórdia e conhecimento de Deus. Muito mais. Irmãos, eu me recordo numa cena do filme que marcou muito, sabe? Marcou demais. Em que a Madre Teresa, ela é perguntada por que ela fazia aquilo, por que ela reunia aquelas pessoas que ninguém mais queria. Irmãos, olha só. Só para você entender um pouco o contexto do que Deus operou na vida dessa mulher. Irmãos, independente se ela é católica, irmãos, isso não voga nada, irmãos, isso nem interessa para nós. Nós não somos evangélicos, amém? Não somos católicos nem evangélicos, somos cristãos, somos filhos de Deus, somos servos do Deus Altíssimo. É só isso que importa, irmão. E eu não estou pregando ecumenismo, não, irmãos. Não estou pregando que você tem que concordar com os católicos. Não é nada disso, não, irmãos. Nós não concordamos com algumas práticas católicas da mesma maneira que não concordamos com algumas práticas do meio evangélico brasileiro. Não é verdade? Então, independente disso, o Senhor não está olhando para a placa denominacional, para a religião. O Senhor está olhando para
olhando para os homens e mulheres e vendo se ele encontra o filho dele em nós. É isso que ele está vendo, sabia? E eu vejo muito de Cristo na vida dessa mulher, pelo que eu já li sobre ela, os filmes, né, tudo. Mas pelo que eu li também dela. E tem uma cena muito, muito importante no filme, assim, que vale a pena assistir. Ela diz assim, uma pessoa pergunta para ela, fala, Madre, a senhora, por que a senhora recolhe aquelas pessoas que ninguém quer? Irmãos, os leitos dos hospitais estavam todos cheios na Índia. Não tinha vagas para pessoas. E o que aconteceu? Ela decidiu recolher aquelas pessoas que os hospitais rejeitavam, pessoas em estado terminal de doenças, pessoas em situações bem críticas mesmo, leprosos. Naquela época o tratamento da hanseníase, pelo menos ali naquela região, eu não sei se já tinha cura ou não, mas enfim, as pessoas ainda morriam de lepra. E enfim, né? E ela pegava aquelas pessoas, ela recolhia aquelas pessoas, ela se importava com aquelas pessoas e cuidava, mesmo que não houvesse chance de cura, irmãos. E ela não perguntava a religião daquelas pessoas. Ah, só cristão eu atendo. Não. Ela atendia, a grande maioria eram hindus. E um dia um repórter perguntou para ela, falou, mas Madre, por que a senhora recolhe essas pessoas que ninguém quer? A resposta dela foi muito surpreendente. Se talvez ela tivesse respondido assim, porque eu me importo com essas pessoas, porque Deus mandou fazer o bem, né? A gente tem que fazer o bem, né? Qualquer resposta assim, ninguém questionaria, ninguém acharia estranho, né? É o que se espera ouvir de uma freira. Mas a resposta dela foi surpreendente, irmãos. E confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu até chorei, assim, chorava copiosamente, porque eu vi algo do Senhor ali, sabe? Ela respondeu assim, porque quando eu olho o rosto dos necessitados, dos pobres, dos mais doentes, eu tenho a oportunidade de enxergar o rosto do meu Senhor. Oh, irmãos, que resposta. Olha isso, irmãos. Enxergar o rosto do meu Senhor. O que aquela mulher estava dizendo? Ela estava dizendo que a vida dela, independente do que ela estivesse fazendo, o alvo dela era Cristo. Tá vendo, irmãos? Cristo. Ver o rosto dos necessitados. Oh, irmãos. Que coisa tremenda. Ver o rosto do nosso Senhor nos necessitados. Que coisa tremenda. Oh, irmãos. Como nós temos que aprender, né? Como o texto que nós lemos no início lá. Existia um debate teológico tão grande, sabe, sobre a questão da salvação e tudo. Tudo isso é muito importante, irmãos. Nós somos muito gratos a Deus por estar registrado na Bíblia, para que hoje nós recebêssemos o Evangelho da graça do Senhor, né? Muito importante. Mas ao mesmo tempo nós vemos a simplicidade do Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha que simplicidade, irmãos. O Senhor só falando assim, olha, Paulo e Barnabé vão em paz. Só se lembra de uma coisa, não se esqueçam dos necessitados. Se lembrem dos necessitados, né? Lembrem-se dos necessitados. E a resposta de Paulo foi, o que prontamente decidi fazer, né? Prontamente fiz, né? Vou ler de novo aqui. O que também procurei fazer com diligência, essa é a palavra. O que também procurei fazer com diligência. Tá vendo, irmão? O Senhor fala, o Senhor está falando com você. Lembre-se dos necessitados. Nas suas aflições, na sua enfermidade, doença. E também na sua necessidade de comida. E a resposta sua, será que é a mesma de Paulo? O que procurei fazer com diligência.
Compreende? Essa tem que ser a nossa resposta, irmãos. O que procurei fazer com diligência. Irmãos, e se lembrando da vida da Madre Teresa, né? Desse episódio que eu contei para vocês. Por que você ajuda essas pessoas? Porque eu enxergo no rosto dos necessitados, dos doentes, dos pobres, dos mais aflitos. Eu enxergo o rosto do meu Senhor. Aleluia. Lembra que Jesus disse em Mateus 25, que ele fala assim: quando você atendeu o pobre, o órfão, você vestiu o pobre, você visitou o encarcerado, né? Você cuidou do enfermo. Você lembra disso? Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Tá vendo? Como a Madre Teresa compreendeu isso que o Senhor ensinou. É uma oportunidade, irmãos, de encontrarmos o rosto do nosso Senhor no rosto dos mais pobres. Amado, se esforce em ajudar. Eu sei que tá difícil. Eu sei. Tá difícil. A situação não tá fácil para ninguém, não. Mas lembre-se dos necessitados. Oh, irmãos, como isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor, que nos lembrou disso também. Ah, queridos, é tão bom ajudar os necessitados. É realmente um encontro com Deus, sabia? É o verdadeiro encontro com Deus. Encontrar Deus no rosto dos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor imprima isso no nosso coração, irmão. Que o Senhor nos dê do seu caráter, que é um caráter misericordioso e gracioso. Que o Senhor opere isso em nós nesse tempo, irmãos. É tempo disso também. É tempo de nos arrependermos. E é tempo de lembrarmos dos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo essa palavra aqui para os amados refletirem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um grande abraço, viu? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.